Oi, pessoal do Livrando. Hoje eu voltei ao tema da Segunda Guerra Mundial e li um livro muito legal, muito bonito, embora um pouco pessimista, um pouco trágico, enfim, chamado A Garota Alemã. Deixa eu ver aqui pertinho. É do Armando Lucas Correia. Esse livro ele se passa em 2014 e 1938, né? Ele começa nesses anos. E nós temos duas protagonistas, a Hannah e a Anna. O livro começa falando sobre a Hannah. A Hannah é uma menina judia, alemã, mora em Berlim com a mãe e o pai, que são de uma família de classe média alta. Eles são donos de um prédio em Berlim e a mãe dela, a Alma, sempre viveu num clima muito glamuroso. Ela era importante na sociedade, ela era meio socialite, assim. E o pai era professor na universidade. E eles eram cidadãos eminentes, assim, da comunidade, sabe? Até que veio a Noite dos Cristais e o cerco contra os judeus na cidade de Berlim está se fechando. Então, os próprios inquilinos do prédio são hostis com eles e estão esperando que eles sejam expulsos para eles serem donos do apartamento. Eles ainda não foram obrigados a sair, mas eles estão na iminência de viver aquilo. Então, o pai procura desesperadamente uma solução. A mãe se trancou em casa e não admite ver ninguém. E a Hannah ficou meio solta, assim. Ela tem um melhor amigo, o Léo, e aí ela costuma passar as tardes correndo pela cidade com o Léo. Eles visitam outros bairros, eles leem, ouvem as notícias embaixo da janela de um antissemita. E eles estão ali, assim, sem entender muito bem, porque são crianças, mas eles sentem que, né, a coisa tá ficando péssima. Eu não vou contar o livro na ordem dos capítulos, tá? Porque eles vão alternando passado e presente, e eu me complico, assim, pra manter isso, sabe? Eu prefiro, então, dar linhas, assim, falar um pouco de cada, e aí depois, lendo, é que vocês vão entender melhor e conseguir conectar as coisas. E então o livro começa fazendo essa introdução sobre a Hannah em um momento muito atribulado, muito triste de vida deles. Comida que o pai dela é novamente preso, ele já tinha sido preso em outra ocasião, mas agora é, digamos assim, a prisão final, sabe? E daí até acontece uma coisa interessante, porque a mãe dela desperta do torpor e eles começam a procurar uma saída, um jeito de sair de Berlim. Porque o que acontece? Eles, como outros cidadãos eminentes, já conseguiram colocar o seu dinheiro para fora da Alemanha, através das embaixadas e pelo fato de que a maioria dos bancos era de famílias judias, enfim. Então eles vão montando um plano para sair do país. Mas tá muito difícil, porque agora, digamos assim, é o último momento. Quem não sair agora não sai mais. Então, muita gente que não acreditou que as coisas chegariam nesse patamar e que deixaram pro último minuto estão agora desesperadas, sabe? E aí a Alma, então a mãe da Hannah, ela consegue vistos para os Estados Unidos, para a família, só que eles não conseguem ir direto para lá, porque tem uma lista de espera e os Estados Unidos só permitem que as pessoas entrem aos poucos. Então eles conseguem passagens e vistos para ficar em Cuba, esperando a vez deles de entrar nos Estados Unidos. Eles compram um apartamento nos Estados Unidos, eles compram uma casa em Cuba e montam compram daí as passagens de navio pra Alma, o marido, a Hannah, e pro Léo, amigo dela, e pro pai dele. Então, eles montam então esse plano de fuga, assim, que não chega a ser uma fuga, porque os alemães nesse momento estavam permitindo ainda que saísse, com uma série de regras, né? Tinha que deixar tudo praticamente, só podia levar, por exemplo, só podia levar as joias que tu estivesse portando e só poderiam levar 10 Reichsmarks, não sei se pronuncia assim, por pessoa. Mas, como eu disse, eles já tinham dado um jeito de contornar isso, adquirindo patrimônio nos países para onde eles pretendiam ir, mandando dinheiro através dos bancos, da rede bancária, das embaixadas e tudo mais. Bom, estabelecida então essa situação de momento da Hannah, o livro corta para Ana. A Ana é uma menina que é
começo do livro só diz que o pai dela sumiu, tá? E a mãe dela, então, se fechou na dor e vive só trancada dentro do quarto. E ela tem que cuidar da mãe dela. E ela é uma menina de 14 anos, super responsável, enfim. Mas que sente muito a falta do pai. Ela tem uma foto do pai na cabeceira com quem ela conversa e tal. E até um determinado ponto do livro, tu não entende o que aconteceu com o pai dela. Tu fica com a impressão que ele sumiu, que um dia ele saiu de casa, tipo, pra comprar cigarro e não voltou mais, sabe? Até que ela recebe uma carta da tia-avó dela, que se chama Hannah, e que foi quem criou o pai dela, até ele vir para os Estados Unidos estudar. E ele não falava sobre a família, então, na verdade, a mãe dela não sabe nada. Aí, essa carta vem com um monte de fotos de 1938, 1939, e com um cartão postal sobre um navio. E a Ana, então, se interessa, porque afinal de contas ela não sabe nada sobre o pai dela, e convence a mãe dela a ir para Cuba para conhecer a Hannah, que já é uma velhinha, bem velhinha e tal. Então, daí, ela e a mãe viajam para Cuba, conhecem a Hannah, e a Hannah começa a contar a história da família. Então, a história da família que ela conta, basicamente, começa ali, 1938, né, 39, e quando eles embarcam nesse navio. São, ao todo, em torno de 900 passageiros judeus fugindo da Alemanha e que conseguiram vistos para Cuba. A viagem é muito conturbada, tem muitos judeus que morrem, que se matam, enfim. E é um clima de apreensão, porque tu só vai ficar tranquilo quando tu conseguir chegar, né? Então, assim, a viagem por um lado, a viagem é muito boa, ela passa muito tempo com o Léo, eles brincam no navio, tem aventuras, enfim, aquele lado criança, lúdico, mas assim, sem nunca perder de vista o que tá acontecendo, sabe? E aí a mãe dela conta no navio que tá grávida, e aí eles estão chegando em Cuba quando recebem a notícia de que não vão poder descer. O presidente cubano mudou de ideia, e assim, pelo que dá a entender, o livro não entra muito nisso, eram dois tipos de visto. Era um visto que seria fornecido pelo equivalente do Ministério das Relações Exteriores e um visto que foi fornecido por um secretário da embaixada. Eu fiquei com a impressão, mas isso não está dito no livro, que esse cara cobrava dinheiro, tipo suborno, para dar esses vistos. E aí o que aconteceu? Especificamente a família da Hannah, ela e a mãe dela tinham os vistos do Ministério do Exterior e o pai dela tinha só o visto desse secretário lá da embaixada. O que aconteceu? Das 900 pessoas, apenas 28 tiveram permissão para descer no navio. E foi muito triste, muito triste. A Hannah, então, desceu com a mãe dela e essas outras pessoas. E o navio seguiu o caminho. E não conseguiu parar em lugar nenhum. Eles tentaram vários dias que Cuba mudasse de ideia, e não mudou. Aí depois eles foram até os Estados Unidos não deixaram eles aportar. Eles foram até o Canadá não deixou eles aportar. E aí eles tiveram que voltar para a Europa. E aí as 900 e poucas pessoas foram divididas em 3 grupos. Um terço foi para o Reino Unido, um terço foi para a França, um terço foi para a Bélgica. Nem preciso dizer para vocês que somente um terço do Reino Unido sobreviveu. E aí, então, isso é o que aconteceu. E essa é a história que a Hannah conta pra Ana, né? Que como é que elas foram parar em Cuba, e aí que a mãe dela se tornou uma pessoa que odiava Cuba, mas ao mesmo tempo elas não conseguiam sair da ilha. Mesmo depois que acabou a guerra, elas eram, de certa maneira, apátridas. Elas tinham medo de sair da ilha, não conseguir entrar em outro lugar e não ter como voltar. Elas se sentiam presas. E a mãe dela também ficou com tanta raiva da ilha, de Cuba, por não ter deixado o pai dela descer, que ela resolveu que ela nunca mais ia sair de Cuba. Meio que, tipo, vocês odeiam judeus, pois bem, eu sou uma judia, eu vou morrer aqui, vou ser enterrada aqui, vocês vão ter que ficar com os meus ossos e o meu pó e tudo mais. A mãe dela ficou, tipo, nesse estado. E ela teve que meio que assumir a família, assim. Dinheiro não era problema, apesar deles terem que viver com pouco, né? Mas, enfim, eles tinham posses, né? Aí ela conta sobre o irmão dela, que por ter sido criado em Cuba, ele era outra pessoa muito diferente, porque quando elas chegaram lá, elas mudaram o sobrenome e deixaram de praticar a religião judaica, não contavam pra ninguém. Inclusive, a ironia é que eles eram conhecidos como polacos
e acusados de serem nazistas fugidos. Pra ver o nível. E aí a Hannah conta então a vida deles, como o irmão se desgarrou totalmente da família, porque a mãe, tipo, vivia assim, ensimesmada, na dor de ter perdido o pai e tal. O pai dela desceu em Paris e ele foi pra Auschwitz e não sobreviveu. E aí o irmão começou a se identificar com a Revolução Cubana, Fidel, toda aquela coisa, se casou com uma outra revolucionária e teve um filho. E esse filho é que é o pai da Ana. E aí as coisas foram acontecendo, ele morreu num acidente, ele e a esposa. A Hannah teve que terminar de criar o pai da Ana. E aí quando ele era, assim, adolescente, um pouquinho mais crescido, ela foi atrás dos direitos dele, porque o que tinha acontecido? A Alma tinha ido para os Estados Unidos dar à luz. Ela foi, pariu e voltou. Então, na verdade, o menino tinha... O pai, né? O irmão da Hannah, ele era americano. E daí ela conseguiu a cidadania, então, pro sobrinho. E mandou o sobrinho para os Estados Unidos. E daí foi lá, ele estudou física. Ele era professor e tal. E conheceu a mãe da Ana, se apaixonaram. Foram morar juntos. E aí é que tu descobre o que aconteceu com ele. Ele foi uma vítima do 11 de setembro. E no dia que a mãe da Ana ia contar que ela estava grávida, ela preparou um jantar, fez tudo. Foi 11 de setembro. Ele se despediu dela, saiu para trabalhar, nunca voltou e não acharam o corpo. E aí o livro, então, vai contando, assim, vai passando por várias décadas, né? Vai contando a vida da Hannah, a vida, né? A Ana, a vida dela e da mãe dela, o namoro dos pais, enfim. Fica claro que o pai, o irmão da Hannah, não se tornou uma boa pessoa. E ele aderiu à revolução, mas, por exemplo, eles perseguiram as pessoas que eram religiosas. Então, evangélicos, testemunhos de Jeová, eles foram presos, torturados, obrigados para sobreviver, a ter que renegar sua religião, enfim. E foi nesse processo aí que acabou que a mãe da Hannah, quando soube que o filho estava fazendo isso, identificou ele com os alemães nazistas e morreu de desgosto, assim. Precisei dar uma paradinha, mas voltei. Então, como eu disse, a Alma, então, morre de desgosto pelo filho, né? E a Hannah fica sozinha para concluir a criação do sobrinho. E aí, a Hannah, então, conta até aí, né? Vai contando. Chega o momento da Ana e da mãe dela voltarem para os Estados Unidos. E a Hannah meio que... É um momento assim que ela tirou um peso, sabe? Ela contou a história da vida dela pra alguém. Ela descobriu que ela tinha uma família, sabe? Que não tinha acabado com o sobrinho dela. E aí o livro então se encaminha pro final, assim. A Hannah tem o desfecho dela, né? Do jeito que ela quis, que ela planejou. E a Ana volta pros Estados Unidos. A mãe dela mostra sinais de recuperação da depressão. Começa então a retomar a vida de um jeito assim... Foi uma coisa muito triste, mas foi uma espécie de fechamento, de encerramento que ela precisava, sabe? E foi isso. Esse livro é baseado em fatos reais e me chamou muita atenção, assim, fazendo um paralelo com os dias de hoje, que essas pessoas que tentaram entrar nos Estados Unidos e no Canadá e em Cuba, elas não eram como as pessoas de hoje que estão fugindo da guerra só com a roupa do corpo. Elas tinham estudo, elas tinham dinheiro, elas tinham bens, elas tinham algo para dar, para acrescentar naquele país para onde elas estavam indo. E mesmo assim elas foram rejeitadas. Então, quer dizer, a história só se repete, assim, sabe? Como é que tu vai fazer? Realmente, se eles não aceitaram as pessoas que tinham dinheiro, que tinham educação, que tinham profissão, vão aceitar essas pessoas coitadas que fogem desses conflitos étnicos e religiosos, como eu disse, com a roupa do corpo, em busca simplesmente de não morrer? É muito triste, sabe? Tipo, porque a resposta pra isso é não, né? Se a gente não deixou entrar quem podia pagar, imagine vocês, que a gente vai ter que pagar pra não morrer de fome aqui no nosso país. Ai, sabe? Tipo, uma merda. Fiquei bem... Mas o livro é muito bonito. Acho que é algo que a gente precisa saber, que as pessoas precisam saber que aconteceu. No final do livro tem fotos
das pessoas verdadeiras, sabe? É muito, muito bonito. Recomendo, leiam, sabe? Vocês vão achar muito triste, mas vão gostar da leitura, tá? Então, se inscrevam no canal, deem um like, toda aquela coisa que você já sabe. E até o próximo.